vocês. Hoje, quinta-feira, 24 de setembro, mais um dia de atividades. E hoje nós vamos começar a nossa revisão de matemática. Nós vamos rever os conteúdos que nós estudamos ao longo dessas aulas e reforçar alguns conceitos que são importantes, não é? Que vocês lembrem para que vocês possam estar fazendo uma boa atividade, uma boa avaliação, tá certo? Então, nós vamos começar a nossa revisão de hoje falando sobre as medidas de comprimento não convencionais. Vocês lembram desse conteúdo? Ótimo, muito bem. Vamos relembrar algumas medidas de comprimento não convencionais? Como o próprio nome está falando, não convencionais, né? Não é uma coisa padrão, tá? Então, o homem, ele teve necessidade de medir, né, as coisas, os objetos, e ele começou a usar o corpo para fazer isso, tá? Então, ele usava a polegada, né, usava o palmo, lembra? Palmo. O passo, né? Quando está andando ao passo. Lembram da jarda, do jogo de futebol? Que o juiz faz assim, ó. Né? Ó. Isso aqui é uma medida de comprimento não convencional. A jarda, né? O pé, né? Ele começou a usar também o pé, tá? E ele viu que essas medidas, elas não seguiam um padrão. Por quê? Porque imagina, eu vou medir a nossa sala de aula, aqui ó, nossa sala de aula, tá? E eu vou usar o meu pé para medir o comprimento dessa sala de aula, tá? O comprimento dela. Então, aí eu vou, meço, né? Depois eu poderia pedir para alguém da sala, né, um de vocês fazer a mesma coisa. Será que vai dar a mesma medida? Pode ser que sim, e pode ser que não. Pode ser que dê menor, pode ser que dê maior, né? Enfim. Por quê? Porque no meu pé, com certeza, não é igual de vocês, né? Pode ser que alguém tenha um pé bem grande, né? Então, com isso, eles observaram que não dava certo. Não dava certo, porque seriam medidas diferentes, tá? Cada um tem um corpo diferente, medidas diferentes, né? Então, houve uma convenção, né? Criaram medidas padrões, mas até hoje, algumas dessas medidas não convencionais, elas são utilizadas, né? Como, por exemplo, no jogo de futebol, eles ainda usam a jarda, né? Então, ainda hoje, algumas são utilizadas, mas foram criadas as unidades de medidas de comprimento convencionais, que agora nós vamos relembrar um pouquinho, tá bom? Bom, e por falar em comprimento, quando eu falo em comprimento, eu lembro logo de quê? Metro, centímetro e milímetro. Isso, viu? Como vocês lembraram. Por quê? Porque são unidades de medidas de comprimento que nós usamos para medir o comprimento, né, dos seres, das coisas, dos objetos, tá? Então, a régua, ela é um instrumento utilizado para medir comprimentos, tá? A trena, ela é um instrumento usado para medir comprimento. E fita métrica, a fita métrica também, ela é um instrumento utilizado para medir comprimentos. Por quê? Porque nelas nós vamos encontrar essas unidades, né, de comprimento. Nós vamos encontrar o metro, vamos encontrar o centímetro e nós vamos encontrar também o milímetro. Por exemplo, na régua eu vou encontrar o quê? Vou encontrar centímetros. Na fita métrica, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar o metro, né? Na trena também eu vou encontrar o metro, vou encontrar os centímetros, vou encontrar os milímetros, né? Então, nesses instrumentos, nós vamos encontrar essas medidas, essas unidades de medidas de comprimento, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a régua. Olha só,
Por que eu vou falar da régua? Porque a régua, ela é um instrumento muito utilizado. Ela é a mais utilizada para medidas menores, tá? Então, na régua eu vou encontrar os centímetros, tá? Que são esses tracinhos que vocês sabem, bem pequenos, olha só, que nós encontramos aqui, tá? E na régua estão representados também os milímetros, que são esses traços aqui, ó, tá? E nós vamos encontrar na régua, dependendo do tamanho, né? Nós vamos encontrar, tem régua, varia o tamanho da régua, né? Tem régua de 20 centímetros, tem régua de 30 centímetros. Essa daqui, por exemplo, o tamanho dela são 30 centímetros, tá? E os centímetros são esses traços aqui, ó, bem grandes, tá? Ó, mais escuros, mais fortes, que é para justamente diferenciar dos milímetros, que são esses tracinhos menores, tá bom? Então, na régua nós podemos observar que a cada centímetro, né, eu tenho 10 milímetros, tenho 10 tracinhos desses aqui, ó. Cada intervalo aqui eu tenho 10, tá? E com a régua eu posso medir objetos menores. Já se eu quiser medir objetos maiores, eu vou usar o que? Vou usar a trena ou vou usar a fita métrica, tá? Que são usados para objetos maiores, né? Para medidas maiores, tá? Então, 1 metro eu vou ter quantos centímetros? Vocês lembram? 1 metro eu vou ter o quê? Eu vou ter 100 centímetros, tá? 1 metro eu vou ter 100 centímetros. Bom, vamos relembrar agora os símbolos, né? Os símbolos do metro, qual é? M. Do centímetro, cm. E do milímetro, mm. Certo? Deu para vocês lembrar um pouquinho? Muito bem. Bem, agora nós vamos deixar o comprimento de lado e vamos falar de horas, minutos e segundos. Vamos falar de tempo, tá? Vamos relembrar aqui o que nós vimos nas aulas passadas, tá? Vocês lembram que existe o relógio analógico e o relógio digital. Temos o relógio que tem os ponteiros, não é? Que é o relógio analógico, tá? Então, vocês estão observando nesse relógio, né? Onde temos 2 ponteiros, o ponteiro que marca os minutos e os ponteiros que marcam as horas. O ponteiro grande marca os minutos, o ponteiro pequeno marca as horas, tá bom? Bom, nós vimos também que 1 hora ela tem 60 minutos, né? 1 hora tem 60 minutos. Então, a cada 60 minutos, né, nós teremos 1 hora. E com isso, o ponteiro pequeno, ele vai mudando de posição, tá? E 1 minuto, temos que 60 segundos. Em 1 minuto, nós temos 60 segundos. Então, o ponteiro dos segundos, ele não para, ele vai todo o tempo fazendo aquele movimento, não é? Bem, vamos relembrar como fazemos a leitura das horas? Vocês sabem que até o meio-dia nós fazemos a leitura de uma forma. A partir do meio-dia nós fazemos a leitura de uma outra forma, não é? Então, nós falamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. A aula de vocês começa que horas? 7 horas da manhã, não é? Termina que horas? 11h15, 11 horas e 15 minutos, né? E à tarde? À tarde, como fazemos depois do meio-dia, nós falamos com. Aí, no caso, 1 hora da tarde vai ser o quê? 13 horas. 2 horas da tarde, 14 horas, né? 3 horas da tarde, 15 horas. 4 horas da tarde, 16 horas. 5 horas da tarde, 17 horas.
6 horas da tarde, 18 horas. 7 horas da tarde, 19 horas. 8 horas da noite, né? Nós chamamos o quê? Chamamos 20 horas e vai aumentando, né? 9 horas da noite, nós chamamos o quê? 21 horas. 10 horas da noite, 22 horas. 11 horas da noite, nós chamamos 23 horas. E meia-noite, né? Que nós vamos chamar meia-noite, ou então 0 hora, tá bom? Então, assim a leitura das horas, tá? Nos relógios, tá bom? Que eu sei que agora vocês já sabem ler em relógio analógico. Agora eu quero ver todo mundo com relógio analógico. Nada de relógio digital. Relógio digital é muito fácil, não é? Quero ver agora só relógio analógico no braço de vocês. Nós também conhecemos, né, o cronômetro, não é? Nós vimos como funciona um cronômetro. Vocês lembram? Nós vimos que o ponteiro do cronômetro, ele indica os segundos, né? Então, quando o ponteiro dá uma volta completa, significa que passou o quê? 1 minuto, tá? Então, para dar uma volta completa, o ponteiro leva quanto? 60 segundos, tá? E o cronômetro, né? Ele é bastante utilizado nos jogos, tá? Nos jogos, principalmente nos jogos de basquete, né? Onde cada segundo para eles é muita coisa, né? Para a gente pode ser pouco, mas para eles 1 segundo dá para fazer até uma cesta, tá? Dá para decidir uma partida. Então, nós vimos também como funciona um cronômetro, tá certo? Vamos agora falar um pouquinho sobre a multiplicação, tá, gente? Que a multiplicação, vocês viram que ela é uma adição de parcelas iguais, tá? Nós estudamos aqui, vocês estudaram em casa, vocês lembram? A tabuada, todas as tabuadas que vocês viram, a do 2, a do 3, a do 4, a do 5, a do 6, a do 7, a do 8, a do 9. Muito bem, pois continuem estudando, tá? Essas tabuadas que são importantes, tá certo? E nós vimos também como resolve uma continha de multiplicação. Vamos relembrar? Olha só, nós vamos rever agora esse probleminha que nós fizemos juntos no livro, tá bom? E nós vamos fazê-lo através do processo da multiplicação, fazendo através da decomposição e também através do algoritmo, né, do modelo da multiplicação, tá bom? Então, vamos lá. Maria faz biscoitos para vender e na última semana ela vendeu 42 pacotes de 2 quilogramas cada um. No total, quantos quilogramas de biscoito Maria vendeu naquela semana? Então, pelo processo da decomposição, vai ficar dessa forma, né? São 42 pacotes, né? Igual, 42 é o quê? 40 mais 2. Então, vai ficar 2 vezes 40, que dá 80, 2 vezes o 2, que dá 4. Somando, 80 mais 4 dá 84. Pelo algoritmo da multiplicação, podemos fazer dessa forma, 42 vezes 2. Então, 2 vezes o 2, 4, 2 vezes o 4, 8, 84. Então, vocês fizeram vários probleminhas, fazendo pelo processo da decomposição e também fazendo pelo algoritmo da multiplicação. Então, deu para vocês lembrar um pouquinho, não foi? E o nosso último conteúdo, né, que é o nosso sistema monetário, que nós vimos agora recentemente, não é? Onde nós vimos que a nossa moeda atual é o real, né? E que existem cédulas e existem as moedas, né? Como vocês estão relembrando aqui, observem aqui as imagens das nossas cédulas, né? E além dessas cédulas, nós temos a cédula também de R$200, que foi a última lançada, tá? E nós temos aí as moedas, né? As moedas de R$1, de 50 centavos, de 25 centavos, de 10 centavos e a de 5 centavos, que são as moedas que circulam, né?
no momento, tá certo? E o símbolo do real, qual é? É o R, né, maiúsculo, com o cifrão, que é esse S com esse tracinho, não é? E vocês viram também que os números que vêm depois da vírgula são os centavos, tá bom? Por exemplo, observem aí essa caixa de giz de cera, tá? Como fazemos a leitura desse valor da caixa? R$ 5,50. Então, é dessa forma que eu leio, R$ 5,50, tá bom? Então, eu acho que deu para vocês rever um pouquinho esses conteúdos, né? Lembrando que estudem pelo livro, tá? Pelo livro de matemática, esses conteúdos, vejam os probleminhas, vejam os modelos de resolução, tá bom? Para que vocês possam ter êxito na avaliação de vocês, tá bom? E também vocês podem dar uma olhada nas aulas passadas, tá certo? Então, ó, beijos para vocês e até a próxima!